só um podcast. É um movimento. Oi, gente. Eu sou a Karen Teodoro. E eu sou a Doris Paete. E este não é só um podcast. No episódio de hoje, a gente volta com a Tati Miranda, porque um episódio só não foi suficiente. Nós praticamente obrigamos ela a voltar aqui, né, Tati? Fizemos ela refém até agora, o dia todo. Ah, não é nada de E a gente só vai te liberar daqui 1 hora. É uma E olha lá. maravilha estar aqui novamente, até porque a gente tem muito assunto conectado, em comum, e muita coisa para expandir e trocar. Então, bora lá, que nós temos muito assunto aí, né? Muito. Uma coisa que ficou da nossa outra conversa é o então. Quando alguém nos pergunta, o que você faz? Então. E isso foi uma coisa que aconteceu no nosso primeiro encontro, né, Doris? Sim. Eu perguntei pra Doris lá, na Clínica Única, as duas tomando ferro na veia. Perguntei pra Doris, o que você faz? Aí ela, então... E aí eu me lembro de ter falado assim, a gente precisa ressignificar isso, né? Falar com propriedade aquilo que a gente é e o que a gente faz, independente do que seja, porque é relevante, é importante e parece pouco, mas é muito. É muito. E esses são vícios, né? Uhum. Eu também falo. A gente falou isso. Então, será? Eu acho. Eu tenho me policiado muito hoje em dia, sabe? Para tirar essas palavras do vocabulário. O então é uma coisa que a gente... O que eu acho, né? O que eu acho não, né? Olha lá, O que eu penso? Tá vendo? O que eu penso atualmente? O então é quando a gente está em transição. Principalmente assim, então, deixa eu te explicar o que eu faço. Aquilo dali não tá nem tão claro para você. Uhum. E aí você vai explicar para o outro. Esse então, ele acaba empobrecendo o nosso posicionamento. Ele empobrece a nossa verdade. Ele empobrece aquilo que eu Nossa, faço. já quero anotar isso. Por mais que eu tenha domínio, conteúdo e postura. E isso tem tudo a ver com o que a gente trouxe no break, né? No nosso break, da síndrome da impostora. E do não merecimento, E do né? não merecimento. Porque você fala assim, então, deixa eu te explicar. Eu faço isso, mas... Esse mas, ele inviabiliza tudo que eu falei antes, né? Em termos de linguagem mesmo. E aí, na hora que nós estamos nos desenvolvendo, nesse crescimento da minha postura, do meu posicionamento, da minha carreira, de quem eu sou, de quem eu estou, do que eu faço nesse momento, eu ainda não estou ancorada. Concordam? Sim. Esse lugar de ancoramento, ele é fase, ele é por fase. O que é o ancoramento? É a autoconfiança. Eu falo que a autoconfiança é tijolinho por tijolinho. Se eu não estou ancorada, eu passo, claro, essa falta de autoconfiança. E essas palavras, eu acho, então, o mais, elas empobrecem e reforçam a nossa falta de confiança, que faz parte, combinado? Da natureza. Porém, vamos trabalhar conscientemente para trazer essa autoconfiança, para diminuir um pouquinho esse falatório da nossa cri-crisenta. A famosa cri-crisenta. Quem não tem uma cri-crisenta na sua mente? Nossa. Explica o que é a cri-crisenta, para quem não conhece, quem é cria da Tati. É aquela voz interior que tá ali o tempo todo falando que você não é boa, que você não é capaz, que aquilo que você tá fazendo não é bom. Você não está pronta. Você não merece, você não é capaz. Que tem tudo a ver com a famosa síndrome da impostora. Sim. Total. Que faz com que a gente se sabote, né? Autossabotagem, né? Inclusive nos nossos sonhos, nos nossos projetos, né? Nos impedem de caminhar em direção daquilo que a gente impedem deseja. de enxergar as nossas potencialidades. Sim, qualidades. As nossas vantagens, as nossas forças, né? Isso, Tati, é do inconsciente coletivo feminino, certo? Certo. Masculino. Acho que sim. Eles não vieram de fábrica. Eu acho que sim, mas é porque eu acho síndrome. que o nosso é mais falado. Todo mundo tem um lugar de falta de confiança. Uhum. Todo mundo tem. Quem não tiver, gente, vamos lá, me apresenta, por favor. Não é um ser humano, não né? É um ser humano. O que a gente faz é trabalhar para você constituir os seus tijolinhos, a sua mansão de autoconfiança. Só que você tem que trabalhar todo dia para que isso aconteça. Nós temos na nossa linguagem feminina, no nosso inconsciente coletivo, sim, um padrão de insegurança, de limitações,
de não posicionamento, de calar a voz, que a gente viveu isso com os nossos avós, com a nossa ancestralidade, era de agora. Os nossos antepassados, é de agora. Viveram isso. Né? Então, a liberdade que nós, mulheres, temos hoje, elas não tinham no passado. Isso traz traumas, isso traz padrões de crenças do nosso inconsciente que nós carregamos, que as nossas filhas carregam. O que é o nosso papel? Ressignificar isso. Então, eu acho que todo mundo tem, sabe? Essa síndrome de, será que eu sou boa mesmo? Será que eu sou bom? Será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Só que a nossa crisenta, ela grita, ela não fala. Ela usa um megafone. Ela não fala suavemente, igual o nosso anjinho, e fala, vai lá, você tem a potência do mundo. Você é capaz. Você é forte, você é resiliente, você é determinado, você é criativa. Ela não fala isso. Esse anjinho, nossa, ele sussurra. Ele sussurra tão baixinho que tem que ter muito esforço para ouvir. Agora a crisenta não, ela grita. E principalmente quando a gente vai lá e faz e o negócio não sai conforme planejado. Eu te avisei que você não era capaz. Aí vem aquela culpa, junto com a frustração, vem culpa, medo, mais insegurança. Aí a sensação é como se a gente fosse sendo soterrada e não sobrasse mais nada. Eu gosto muito dessa analogia de construir uma parede, construir seus tijolinhos, tá? Eu já reformei muito a minha casa e eu gosto de construir, né? Então, para mim é muito fácil. Mas todo mundo vai imaginar uma parede sendo levantada e construída. Para essa parede ter uma construção, ela tem que ter uma fundação. A fundação é a nossa essência, são os nossos valores, aquelas características que nós somos, tá? A parede, ela começa a ser construída pelo meu viés do que eu sou mais o que eu faço. Porque o que eu sou transborda para o que eu faço. Sim. Tá? Então, a minha crença de identidade com a minha crença de capacidade é a minha parede. Combinado? E eu brinco essa parede rebocada, pintada, decorada, com papel de parede, toda decorada, do jeitinho que você imagina, ela é sua crença de merecimento. Então, são padrões de crenças do inconsciente. É uma piramidezinha de padrão de crença. Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. Aonde que entra a tal da síndrome da impostora nesse lugar? Nesse lugar de, peraí, eu sou isso? Eu me reconheço nessas características? Eu tenho essas características da minha essência? E se eu tenho, eu acolho elas? Eu gosto do que eu sinto? Sim. Tá? Eu ressignifico aquilo que eu não gosto, mas eu me entendo como esse ser. Que massa, cara, que massa, né? Sim. É aquela batidinha no ombro e fala assim, eu sou foda, parabéns, eu sou foda. Mesmo com um monte de cagada, mesmo com um monte de bosta que passa, desculpa o palavrão na cabeça, tá? Mas eu sou capaz, pronto. Eu tenho ali a minha crença de identidade. A gente não se invalida pelos nossos pontos fracos que a gente ainda tem a melhorar, né? Mas a gente consegue reforçar e reconhecer aquilo que a gente é boa, né? Aquilo que é a nossa essência, porque eu mesmo questionava. Eu questionei por muitos anos. Eu fiquei muito no papel. Por isso que hoje tudo que eu falo bastante com conhecimento de causa, exatamente por conta da minha intensidade. Então eu me questionava, será que eu sou capaz? Então eu tinha medo de ir pro mundo, a trabalhar no mundo profissional, desenvolver minha carreira, porque eu falava, será que eu tô pronta? Será que eu sou boa o suficiente? Aí vinha a crisenta, não, você não é boa o suficiente, vai estudar, você não é capaz, não sei o quê. E isso me impediu de desenvolver na prática, porque aí eu evitava a prática. Eu queria ficar só na teoria, buscando conhecimento, fazendo curso, lendo livro. E não estou pronta. Aí um dia eu parei e disse, que dia que eu vou estar pronta? Né? E o mesmo comigo. Porque por muitos anos, apesar de ter a teoria, a prática, não me achava pronta, não me achava boa bastante. E assim, a gente começa a olhar para outras pessoas e vem assim, nossa, elas estão fazendo. Elas estão fazendo do jeito delas, elas estão fazendo, elas estão progredindo. E a gente fala assim, meu Deus, eu tenho que honrar o que eu já tenho, né, Tati? Você me trouxe muito isso na mentoria também. E algo que, assim, foi uma virada de chave para mim na minha vida foi, comece com o que você tem. Faça o melhor com o que você tem agora. E ó, eu vou dar o exemplo do nosso podcast. Nós começamos sem uma marca, sem uma identidade visual. Hoje a gente já tem. Uau, linda, por sinal. Né, Doris? A gente começou assim, com aquele projeto no coração. No coração. E aí a gente falou, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Um passo de cada vez. E a gente começou aqui, não tinha nossa marca aqui na estampada, mas a gente já começou muito bem, né? Sim. Num estúdio muito estruturado. E a gente já tem a nossa rede de conexões que
Eu falei, olha, É nós uma estamos muito bem. Porque você não ninguém começa do zero, Exato. muito menos vocês. Mas o importante é começar. Começa e vai melhorando no caminho. Dá o passo. E esse começar tem a ver com a atitude. Então, se a gente está falando de síndrome da impostora, como que eu faço para... Beleza, então, Tati, como é que faz para tirar isso? Cara, primeiro você vai trabalhar todo dia para você construir sua parede. Todo dia. Todo dia. O reboco dela é todo dia. A decoração dela é todo dia. Talvez você levanta ela e no outro dia o tijolinho desceu. Por quê? Porque você tá nesse lugar de questionamento e faz parte. Eu me questiono o tempo inteiro. Quantas pessoas eu olho e vejo, e o Instagram é uma bênção, gente, mas Nossa. também é uma bosta. Falei de novo a palavra. Mas trazendo bem a real. É isso. Por quê? É isso, não é? Todo mundo quer falar isso. Porque você vê um monte de coisa inspiracional, você vê um monte de coisa linda, você vê vidas maravilhosas. Vidas editadas, recortes. Mas no final das contas, é cada uma, vou falar de nós mulheres, lutando para estar bem. Todos os dias. Lutando Todos os para dias. se desenvolver. Lutando, e não é lutar de fight, porque a gente não precisa Sim, mais lutar. sim. Mas é se posicionar esforçando. e se esforçando, obrigado, melhorar essa palavra, se esforçando para se autorrealizar, para Sim. ganhar dinheiro, para servir o outro, Sim. para ter o merecimento. E quantas vezes eu me questiono? Quantas vezes, gente? Quantas vezes eu me questiono? Já me questionei muito mais e já me paralisei lá atrás. Entendi que a virada de chave era assumir aquela força de execução. Então, deixa eu fazer. Deixa eu fazer, porque na hora que eu faço, o meu senso de capacidade, gente, vai lá Ele em sobe. cima. Eu sou Ser assim. capaz. Eu vou até levantar dessa cadeira. Por Não posso- favor. Não posso levantar, né? Pode. Não pode, não pode. Pode, vai. Só ver Pode se levantar? Então, na hora que você levanta, seu corpo, lembra? Se energiza. Olha lá, não pode não levantar. tá aparecendo. O seu corpo se energiza. Na hora que eu levanto, e aí se eu levanto da cadeira, a minha postura cresce. Sim. É literalmente meu senso de força. Se eu sou capaz, volta lá. O que eu sou merecedora? Aí vai lá em cima. Por que a síndrome da impostora está tão ligada com a questão do merecimento? Porque a gente não sai da identidade para o merecimento. É identidade, capacidade, merecimento. Tijolinho Ou todo seja, dia. a ação, né? Exige uma Essencial. ação diariamente, é igual a plantinha. Se a gente não cuida, ela vai morrer. E assim são os relacionamentos, assim, é o autoconhecimento, porque o autoconhecimento não é só eu ir lá fazer uma terapia agora, não, é eterno, enquanto a gente viver, porque a gente vai estar todos os dias passando por novos processos, novos estímulos, né, dores e alegrias que a gente vai mudando, a gente vai se moldando, se remodelando, recalculando rota, parando. Muitas vezes a gente vai ter que parar. Revendo as prioridades. Rever prioridades, né? E o quanto é difícil, né, para nós mulheres que tem essa predominância dessa energia da ação, parar. Nossa, é desafiador. Tipo, parar. O que é isso? De comer ou de passar o cabelo? Eu tenho um episódio, aquelas assim, eu tenho alguns episódios da minha vida que são muito reais de virada de chave. Posso contar um Conta deles? tudo. Deve. Estela tinha 2 anos. Eu sempre fui louca com banheira. Sempre fui doida com banheira. Essa história do merecimento é porque eu vivi em um ambiente, quando eu era criança, que tinha um nível de social muito diferente do nível da minha família, né? Mas eu tinha isso com as minhas amigas. Então, eu fui apresentada a um mundo de possibilidades que a minha família não tinha, que o meu padrão social não tinha. E eu gostei daquilo que eu vi. Eu gostei de experimentar aquilo e achei aquilo bacana pra caramba, entendeu? Não me vitimizei. O meu empreendimento é outro episódio, eu comecei por conta disso, pra ganhar meu dinheirinho, pra sair com as minhas amiguinhas, Olha, tá pra vendo? fazer o lanchinho, pra poder viajar com elas nas férias. Que a mamãe sempre falou assim, vocês podem tudo, desde que estude e trabalhe. Então a mamãe falou, isso não é pra... eu não tenho condições. Mas se você vender uma caixinha, se você vender uma semijoia, se você vender joia, a minha história com joia é por conta disso. Tá? Então, eu sempre tive lá o óleo de peroba e a minha mãe incentivou a gente a ter isso. Esse é o primeiro ponto. Então, eu sempre gostei de coisa boa. Eu sempre tive esse olhar. Tá? Refinado. Refinado, né? Uma pessoa fina. Tá? Na minha casa era assim, Tatiana não é Maravilhosa. dessa família. Nasceu no lugar errado, Acho trocaram que ela no nascimento. a cegonha deixou na Beleza, casa tá? errada. Isso é o que a tipo gente ouve, combinado? O que eu queria viver na minha vida? Eu queria viver aquelas possibilidades de experimentar.
Tá? E o que o merecimento tem a ver com o que eu tô falando aí? Eu comecei a trabalhar para crescer financeiramente, para ter conforto na minha vida, para minha casa, para servir ao outro e tudo aquilo que a gente faz, combinado? Então eu queria viajar, conhecer o mundo, conhecer a experiência, eu gosto de comer bem, nananã. E resumindo, quando eu comprei a primeira casa e a gente foi fazer a reforma, a primeira coisa que eu falei, vou ter uma banheira nesse trem. Não vou ter uma banheira, vou trabalhar, pegar uns boletos grandes e trabalhar para ter a banheira. Beleza, fiz a banheira. A segunda reforma, a banheira sai. Não, a banheira sai daqui e vai lá para cima. Fizemos uma outra reforma. Jura, você mudou a banheira de lugar? A banheira de lugar. A banheira de lugar. E a banheira, a história é interessante, por quê? Isso tem 6 anos. Eu já trabalhando com essa questão do autoconhecimento, já me desenvolvendo, buscando e brigando. E aí eu falo com toda a propriedade, brigando com a minha mente para ancorar esse lugar de identidade, capacidade e merecimento no meu dia a dia, porque eu gostava de ver, gostava de oportunizar, mas lá no meu coração eu sentia que aquilo não era para mim. Lá na minha mente era você não é capaz. Lá na minha alma era você não é boa o suficiente. Era isso que eu sentia. Por mais que a vida me mostrasse outras coisas, o meu sentimento, e dá vontade de chorar por conta disso, o meu sentimento era de inferioridade muito grande. E eu também me emociono com você, porque eu já senti e ainda sinto em muitas ocasiões isso. Da mente gostar, do corpo gostar e falar, nossa, uau, é isso que eu quero. Mas no fundo a gente fala... Tinha uma dor. Parece que isso não é pra mim, parece que eu não mereço estar aqui. Eu não mereço, que isso não é, que eu não sou capaz. E isso virava um misto. Tanto que eu me emociono porque dói. Porque é uma gera memória. Um desconforto, né? De desconforto. E aí foi. Estela fez 2 anos, a gente fez uma festinha na escola. Eu lembro exatamente do dia. Fiz aquela festinha, fui na escola, cantei parabéns, tinha chegado de trabalho, encontramos o Rafa. E aí a professora falou assim, mãe, você quer levar ela embora agora, 4 horas? Eu falei, claro que não, tá doida? Deixa a menina aí, filha. Mas é mais 1h30 de liberdade. Produzir. E eu lembro que eu olhei pro Rafa, dei um beijinho nele e falei assim, nego, eu vou pra minha banheira, vou abrir um espumante, vou colocar minhas perninhas pra cima. 4h30 da tarde, numa sexta-feira. A vida que eu mereço. A vida que eu mereço. Eu nasci pra isso. Fiz isso. Eu tenho a foto desse dia, gente. Coloquei meu body, abri meu espumante rosé, fui pra piscina, aquele pôr do sol lindo, maravilhoso de Lagoa Santa, na casa antiga. Na hora que eu botei o bumbum na banheira, peguei o celular pra tirar aquela foto massa. Primeira coisa que eu pensei, falei, nossa, você tá muito vagabunda, você devia estar trabalhando. Olha, cara, eu deixei a taça, eu sinto isso. Eu deixei a taça do lado. Eu cheguei a levantar pra pegar um negócio pra trabalhar. Olha que coisa, porque o senso de capacidade é muito grande, tá? Na hora que eu voltei, eu falei, não, eu vou ficar aqui. E vai ser desconfortável. Porque ali, eu tava, ai que legal, tá assim de espumante, pôr do sol, lá dentro. Eu comecei a brigar. Gente, eu brigava. Eu não entendia aquele sentimento. E eu falava, eu vou ser merecedora do que eu faço. Sim. Eu vou ser uma mulher que ancora os meus ganhos. E não são só financeiros. Que ancora a minha realização. Eu não posso mais depender disso daqui que eu tô sentindo, do meu passado ou da validação externa. Sou eu que vou construir a minha parede. Eu até brinquei nesse dia, eu falei, sou eu que vou construir minha mansão e vou decorar essa parede. Porque eu já falava isso. E como fazer isso? Como desenvolver uma mente, desenvolver e fortalecer uma mentalidade de prosperidade? Na prática. Na prática? Tem a ver com a blindagem emocional também, né? Tem a ver com, primeiro, ter experiências que não são da sua rotina. Ponto. Você não consegue enxergar aquilo que você não conhece. Então, que seja por uma vivência num restaurante, num café, numa viagem, que seja uma vivência através de foto, que seja abrir uma pasta do Pinterest e colocar ali, porque a minha banheira começou com uma pasta do Pinterest. Porque a gente tem que desejar algo, além, né? Além. Porque e a tem mente... pessoas que não se permitem nem desejar. Porque tá tão distante da realidade. Porque se você não visualiza, seus olhos não alcançam aquilo, como é que seu coração vai desejar? A mente não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, parece aqueles papinhos de coach, mas é verdade. É verdade. Isso é comprovado cientificamente. Total, é neurociência. E quando eu falo papinho de coach, eu não tô sendo pejorativa, porque eu sou uma coach formada e comecei minha carreira de desenvolvimento pessoal como coach. Então, são coisas que funcionam. Eu tinha aquilo dali, mas na hora que eu fui vivenciar,
deu taquicardia e não foi legal, foi um trem diferente. Na hora que eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu falava, gente, mas isso daqui não é pra mim. Na hora que você vai para um restaurante e que você pode escolher, e aí o seu coração começa a palpitar na hora de pagar uma conta, você tem que trabalhar sua mente de merecimento, porque aquilo tem que ser real pra você. Então, como trabalhar na prática? Como? Você perguntou. Como? Primeiro, visualizar o que você quer. Mesmo que você não saiba sua realidade hoje é essa, a sua realidade futura você vai buscar. Busca referências, mas aqui, gente, eu falei lá do Instagram, busca referências para inspirar. Não é pra te jogar pro buraco. Não. Aí entra aquilo de criar um painel de visualização de um futuro desejado. Cara, até passa no Pinterest. Isso é uma ferramenta, é uma ferramenta maravilhosa, né? Eu faço meditação visualizando. Eu não consigo ter hoje eu não tenho um mural na minha casa, mas eu tenho ali, por exemplo, um desenho muito do Mequetrefe, do Mapa Mundi, que a gente vai fazer a nossa viagem sabática com a família. Então, você tem que começar a desejar algo que não é da sua realidade. E segundo, se experimentar. E se experimentar no desconforto. Pivotar, você tem que se experimentar no desconforto. Sim. É desconfortável. Você fala, Tati, é desconfortável você estar na banheira tomando seu espumante? Hoje, não. Naquele dia foi. E o que fazer quando aquela vozinha da Crisenta vem? Abaixa o volume. Olha pra trás e fala assim, peraí, meu amor. Eu falo com ela de jeito, meu amor, Tatiana, vamos lá. Antes eu brigava. Tá? Hoje eu falo, meu amor, senta aqui no meu colinho. Vem cá do meu lado. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu falo igual eu falo com a doutorada. Vamos conversar. Porque antes eu brigava com ela. Vem cá do meu lado. Olha pra trás, meu amor. Olha o que você construiu, o que você fez. Olha os seus ganhos. Olha seus patamares de evolução. Olha a diferença que você fez na sua vida e na vida de tantas outras pessoas. Sim. Agora, vamos lá. Sério mesmo? Aí eu falo com ela assim, sério mesmo que você tá me falando isso? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer as pazes? Tá? Baixa o volume. Baixa o volume. E aí é você conversando. É você conversando. Porque se você ignorar, ela cresce. E essa autossabotagem, né, ela vai para todas as áreas. Porque já no meu caso, era muita questão do profissional. O meu sonho sempre foi me realizar no profissional, né? Me formei em Direito, em Contabilidade, né? Já tenho aí metade de Psicologia, Gestão Empresarial de Negócios, Eu fui para várias áreas, holísticas, tudo assim, em busca de conhecimento, autoconhecimento, desenvolvimento. E eu ficava assim, eu não conseguia transbordar, era muita insegurança. Tanto é que quando eu abri a loja, o primeiro empreendimento solo, eu ficava assim, esse salão é meu? Sou eu? Eu não conseguia tomar posse, você lembra disso? Eu não conseguia. Demais. A Fernanda que tá aqui, ó, não me deixa mentir, a ponto de um dia a Fernanda chegar e falar, você é a dona. Assume a postura. A postura, o papel, a função, né? Porque pra mim, que sou humana demais, amorosa, quero acolher, quero resolver a ação. E aí, poxa, você precisa entender cada papel, cada lugar que você tá, você vai ter uma atuação diferente. A essência não vai mudar, mas a nossa postura, ela precisa ser intencional e direcionada, né? E foi um processo, né? Demorou mais de 6 meses para eu poder conseguir falar... É meu. Internalizar a empresária? Internalizar, A gente apresentava ela, falava, essa daqui é a Doris, tal, não sei o que, nananã. Empresária da Hering, a gestora da Hering, a dona da Hering. Ela que tá fazendo, ela se enfiava debaixo da mesa. Ela, não é? Quem mesmo? Hering. O que você tá falando? Doris, vamos lá, Hering. Quantas vezes, né, eu falei isso? Doris, vamos ali, precisa conhecer as pessoas, né, desenvolver, se colocar nesse lugar de desconforto pro crescimento. Tomar posição. Extremamente desconfortável. Ela se apresentava com tudo, mas ela não falava que ela era dona daquela empresa. E quando foi a virada de chave? Muitas conversas, mentoria, por isso que eu aconselho, mentoria, a gente precisa de referência. Tenho mentores. A gente precisa de ordem, porque muitas das vezes a gente tem a intenção, a gente às vezes tem a faca, né, e o queijo na mão, a gente não sabe executar, não sabe partir o queijo. Vamos aprender e tá tudo bem, porque às vezes o que pro outro é fácil, pra gente não é. O óbvio precisa ser dito, porque às vezes é óbvio pra você que já passou por essa jornada, né? Eu nunca tinha empreendido solo, eu nunca tinha atuado na área, né,
de comércio, varejo, né, franchising. Então, era um universo inteiro novo. E eu falava assim, era como se eu fosse um neném. Tipo, eu nasci, tá, me botaram no mundo e agora? O que eu faço? Cadê minha mãe? Mãe, tô com fome, cadê meu leite? E não tinha ninguém, né? Então, essa construção, esse repertório, porque eu falo que além das habilidades, dos soft skills, né, hard skills, tem o preparo emocional. Você precisa estar preparado para assumir o empreendimento, independente do tamanho. Ai, Doris, mas eu faço só isso aqui, eu acho pequeno. Não, é um empreendimento e é extremamente importante você profissionalizar e você se colocar nesse papel. Quantas e quantas sessões de mentoria era a Tati reforçando isso para mim. Porque a minha vontade era sair correndo quando alguém me apresentar. E isso tem a ver com tal do merecimento. Merecimento. Eu vou assumir essa postura. Eu vou assumir esse lugar. Eu vou assumir que eu posso. Eu vou assumir que essa experiência aqui não fazia parte do meu passado, mas faz parte do meu presente. Não fazia parte da minha história, mas eu estou construindo um legado. Eu estou construindo uma nova postura. Eu estou construindo um novo olhar. E outra coisa, porque eu ainda tinha a crisenta, ainda falava assim, porque eu tenho, como eu sou extremamente exigente comigo mesma, eu tinha aquele medo. E se der errado? Eu vou ter que assumir para todo mundo que eu sou uma fracassada? Publicamente, porque agora todo mundo já me conhece, muita gente, né, todo mundo assim, muita gente me conhece, a gente acaba ganhando mais visibilidade. Então, assumir isso mesmo, gente, só de falar isso, meu coração já dispara, palpita. Só que, poxa, sabe quando é um desejo do coração? Porque eu não nasci pra ficar só na plateia. Eu sempre busquei o meu lugar. Eu falei, Deus, aonde é o meu lugar? Por onde eu tenho que passar? Me prepara, me capacita. Se aqui também não for meu lugar, me dê sabedoria e me capacita, porque você sabe que dedicação eu já tenho. Eu também já consigo reconhecer isso hoje, porque nem isso eu conseguia reconhecer. E, então, me direciona para onde vai ser o meu servir, porque eu quero servir. Servir é bom demais. Eu só quero achar onde é o meu lugar. Só que foi um processo, foi doloroso, eu chorei muito, em muitos momentos eu quis desistir por medo, porque eu achava que não... Sabe? Porque eu achava coisas. Enfim... Poxa, mas você só vai saber se você for. E sabe uma coisa que é dual, mas que eu vejo, já vi muitas clientes vivendo isso e eu mesma. A gente não saber se a gente tem medo do fracasso ou medo do sucesso. Eu te falo. É o medo do sucesso. Nossa, porque, Tati, isso é real. É real. E assim, eu vou até trazer uma história de uma cliente minha. Nossa, ela é inteligentíssima, ela é caprichosa, ela é detalhista, ela é multifunção, multitalentosa. E assim, ela coloca um monte de coisas, de empecilhos. E aí, numa das nossas conversas, eu falei, eu vou trazer pra você uma pergunta que a minha terapeuta me trouxe. Por que você tem medo do sucesso? Aí ela, nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Merecimento. E é isso, assim, o medo do sucesso é maior do que o do fracasso? Eu acredito que sim. Eu tô olhando aqui eu dei uma viajada agora, você viu, né? Porque o medo do sucesso... Primeira coisa é o seguinte, o que é sucesso pra mulher? Porque se você colocar no Google, eu falo isso pra todo mundo. Coloca no Google, sucesso, tá? Vai ter um homem... Vou colocar Vai agora. ter um homem de terno. Põe sucesso feminino. Sucesso no empreendedorismo feminino. Põe aí pra você ver. Vai ter uma mulher subindo uma escadinha com a pastinha dela, com um taillé, linda, maravilhosa, sozinha. Isso é sucesso pra vocês? Não, jamais. Não. O que é sucesso pra vocês? É um conceito muito pessoal. É um conceito intangível. Intangível. E aí, como ele é um conceito intangível, a nossa prática, lembra que nós falamos? A mente não sabe o que é a diferença entre real e imaginário. Ela vai para aquele lugar que ela já conhece o que é sucesso. Sucesso tá ligado a poder, tá ligado a dinheiro, tá ligado a uma posição alta, tá ligado, sim, a talvez uma pessoa solitária, ok? E
Quando? Não dá Olha pra as imagens mostrar que pra aparecem. câmera. É. São mulheres de Mulheres terninho sozinhas, com uma pasta subindo uma Subindo a escadinha do escadinha degrau sozinha. do sucesso, o que seria o degrau do Eu sucesso. abro as palestras falando isso. E aí eu coloco a segunda página, o que é sucesso? E coloco as caixinhas. Realização pessoal é sucesso? Sim. Sim ou com certeza? Com certeza. E é sua. Liberdade de escolha. Liberdade de Com escolha. certeza. Liberdade financeira. Aham. Tá? Família. Família é sucesso. Filhos educados com saúde é Sim. sucesso. Puta! Nossa Senhora. Maravilhoso. Naquela hora que você fala assim, nossa, Tatiana, o Pedro foi lá em casa, menina, que menino educado, gracioso, Não é? A simpático. É uma sensação é de zerar a vida. vida, filha. Isso é um puta reconhecimento. Isso é um puta de sucesso. É. Carreira é sucesso. Sim. Então, o nosso conjunto de sucesso, ele tem que ser colocado em prática. Então, eu falo, cria, mais do que criar um quadro de visualização, cria um quadro do que é sucesso para você. Uhum. E aí eu coloco na palestra, ó, isso é sucesso para mim. Eu na minha banheira tomando meu Sim. espumante, putz, é uma sucessão para mim. Sim. Numa Aquilo segunda-feira à tarde? que foi minha Sem quebra culpa? de paradigma. Em compensação, eu na minha casa cozinhando é um sucesso. Eu a 3.000 quilômetros de distância, sozinha num quarto, apesar de estar muito longe, me sentir várias vezes questionando, também é sucesso. Então, a gente vai colocando esse lugar. É a trajetória, É a né, trajetória. Tati? E aí, volta lá. Qual que é o nosso medo do sucesso? O medo do sucesso é a gente estar lá com uma carreira bombástica, ganhando dinheiro pra caramba, entendeu? E solitária. Porque é essa imagem que se vendeu É verdade. como sucesso. Por isso que o sucesso dói. Antes, E por Tá? isso que E como muitas mulheres acham que essa é a escolha, que né? é essa escolha. Que E como se inclusive pra acabam ter- desenvolvendo profissional e não desenvolvem, tipo, família, não casam, Uhum. porque tá tão focada nesse sucesso, porque é o que a nossa geração foi criada pra ter essa autonomia, independência, poderosa, vai, faz, acontece, que não sobrou tempo pra outras coisas. E hoje, na minha vida, eu já vejo que o sucesso é o equilíbrio. Sim, é a minha realização profissional, o meu servir, mas é o meu servir também dentro da minha família, que até pouco tempo eu também não entendia. Então, são aprendizados que você vai aprender na jornada. E não é mais ou. A geração das nossas mães era ou. Exato. Essa foi a É o história que nos Que nos contaram por contaram. gerações, assim, Isso, que a gente comprou. teria que escolher. Primeiro que a mulher não tinha esse poder de escolha, né? De ir para o mercado de trabalho, para exercer uma profissão fora de casa. Mas a partir do momento que a gente ganhou esse acesso, né? Então, é como se a gente tivesse que escolher. Ou você trabalha, ou você é bem-sucedida, ou você tem uma família e é feliz, e é mãe, e constitui E uma aí eu família. brinco, então hoje a gente pode ser uma mãe dedicada, determinada, e eu sou a melhor mãe para os meus filhos, eu já me questionei um monte disso. E eu tô longe de ser, graças a Deus, perfeita, né? Mas eu sou a melhor mãe para eles. É o que eu sempre inclusive falo. trabalhando. Porque se eu não trabalhasse, eu não seria uma boa mãe. Uhum. É fato isso. Né? Mães felizes, filhos felizes. Você falou isso. Família feliz, né? É. Família feliz. Sou uma mulher, tenho uma carreira de sucesso, gosto do movimento, do batidão da minha vida, adoro essa vida movimentada e inclusive, agitada. eu, diversas vezes, eu pergunto pra ela, porque só de ver os stories eu fico cansada. Porque um dia ela tá aqui, no outro dia ela tá no interior de São Paulo, no outro dia seguinte, tipo, não deu nem 24 horas, ela já tá numa terceira cidade. E detalhe, todos os dias de manhã ela tá fazendo atividade física. Oi, Tati, eu tô exausta. E aí chega no final de semana, ela vai cozinhar. Ela vai correr, ela vai em show. Tati, E aí eu conta o durmo segredo. E aí eu durmo em ônibus de madrugada, que ninguém vê, que é o teletransporte. O corre, né? O corre. Tem várias coisas no meio do caminho, mas é aquela Sim. história. Qual que é a métrica de sucesso para cada um? Sim. O que eu tô disposta a abrir Pagar, mão, né? a pagar? A pagar o preço. Eu tenho a minha primeira mentora falou uma frase que me marcou e eu levo isso para a vida. Então, ela foi minha mentora, minha professora, é minha professora ainda. Ela fala assim, quem tem um propósito claro, gerencia melhor os seus sacrifícios. Uau! Ainda bem que tá gravado, porque eu não podia anotar. E eu Então, lembrei... uma frase que eu vou anotar. Eu lembrei agora de uma frase que a gente aprendeu com o nosso professor do Rema, Felipe Wickman, maravilhoso, que é, quem não tem propósito, aceita qualquer proposta. Ai, adorei. Uau. Não é? É pra gente levar pra vida. Adorei. Quem não tem Adorei. propósito, aceita qualquer proposta. A Carla, né, citando aí, referenciando e honrando, a Carla Furtado, ela é uma referência em psicologia positiva, e quando ela trouxe isso, o que você faz para gerenciar seus sacrifícios em prol do seu propósito? Cara,
Sim, isso bateu na minha alma. Então, tem vários sacrifícios, e eu lembro de eu sair uma vez, que eu andava de busão ainda, né? Batia busão. Hoje a gente melhora o upgrade, né? Vai ali, amém, dá avião, amém, contrata um motorista particular. Aonde que não vai amém. de busãozão mesmo, e pronto, acabou. Amém. Mas eu lembro, eu tava voltando de uma semana intensa em Frutal, antes da pandemia isso. E aí eu fiquei 15 dias fora de casa. Na hora que eu cheguei, na hora que Rafa me ligou, ele, ai, Tati, eu chamei o pessoal pra vir aqui pra fazer um churrasco aqui em casa. E a gente sempre gostou de casa cheia. Mas naquele momento eu queria só o meu cantinho, meu silêncio. Seu ninho. Meu ninho. E eu lembro que eu entrei dentro do ônibus, mas eu chorava. Eu não sabia se eu chorava de desespero, de saudade, de cansaço. E aí me veio essa frase, sabe? Falei, eu escolhi. Fui eu que escolhi estar longe. A gente escolheu estar junto, estar casado. Nós escolhemos ter uma rede de relacionamento, de amizade. Então, não é um sacrifício receber os amigos. Então, é um sacrifício ficar fora de casa? Com certeza. Mas tem vários sacrifícios no nosso dia a dia que, se a gente tem clareza deles, não pega o chicote da vítima. Esse lugar que eu acho que... E de autopunição, né? Esse lugar da vítima, eu acho que ele tem que ser trabalhado, sabe? Demais. Porque senão é muito fácil entrar no vitimismo, gente. Eu tenho vontade, sinceramente, de chacoalhar. Sabe? Na hora que eu vejo uma pessoa muito vitimista, eu tenho vontade de chacoalhar. Ela chacoalha, tá, gente? Não, é porque a gente entra. Mas eu já entrei. Mas é o que eu e a Karen, na abertura, a gente falou. A gente tá aqui pra acolher, mas a gente tá aqui para trazer autorresponsabilidade, e muitas das vezes a gente sozinho não consegue perceber, porque cada um tem uma história, cada um vem já com a sua bagagem, às vezes tá tão pesada que a pessoa não percebe, e isso é uma forma de amor. Sim. Porque a pessoa tá chacoalhando, mas não é agressividade nem nada, mas é aquele chacoalhar para trazer para a realidade. Poxa, você pode mudar. Choque de realidade. Você pode criar. Você pode mais. Você pode mais, você pode transformar. Mas primeiro é parar de reclamar. Eu tenho uma outra mentora na minha vida que ela me deu um chacoalhão uma vez, que ela falou assim, você já entendeu o seu padrão? Que na hora que tá tudo muito bom, você inventa um projeto novo? Cara, eu tive ódio dela. Nossa. Zória, minha grande mesmo, eu tive ódio da Zória. E aí eu parei pra pensar naquele momento. Eu falei, cara, é isso mesmo. Por quê? Porque se eu desvio o foco do sucesso, tá? Eu começo lá atrás. Eu não vou começar do zero, mas eu dou uns passos, tá? Pra frente, pra trás, na lateral, e coloco uma outra energia. Então, na hora que você tá no pique de energia, se você para, o que acontece? Você volta? Retrocede. Retrocede. Na prática é assim. É uma forma de você falar, uai, mas o que eu tô fazendo que eu estou com medo desse sucesso? E enfrentar esse medo é muito importante. Porque o fracasso, a gente tem medo. Mas o sucesso, cara, ele paralisa. Dependendo da pessoa, se ela não tiver sabedoria, humildade, direcionamento, um quê de ambição para se provocar, clareza de propósito, ousadia, sonho, esperança, tudo junto, tá? E aí eu acho que faz tudo parte também da bagagem também do autoconhecimento, porque a nossa tendência é querer pertencer. Então, dependendo do meio que a gente estiver, esse também é um fator para você desistir de crescer. Com certeza. Isso é real, porque a pessoa paralisa para ficar convivendo, para não mudar o meio. E a gente se torna, e a gente é a média daquelas pessoas com quem a gente mais convive. Então, por isso que a gente precisa ser intencional, né? Isso é real. Por isso que esse movimento que vocês estão trazendo é tão importante. Porque não é uma conversa que fica dentro de uma sala. Não. É uma conversa que expande barreiras, expande o mundo. Sim. Então, vocês estão sendo protagonistas de uma mudança de mundo. Que bom que eu posso fazer parte desse movimento e a gente construir o nosso legado em vida. Então, eu acho que esse movimento que a gente tem que fazer para dar voz para as mais mulheres, sabe? Sim. Eu não sou uma pessoa de levantar bandeiras, eu tenho as minhas causas, vocês sabem disso, a gente já conversou, mas eu tenho uma causa muito grande com o empreendedorismo e liderança feminina. Sim, a gente... Né? Nós estamos juntos nisso, nós estamos juntos nisso. Então, falou que empreendedorismo e liderança feminina, casa, eu pego assim, por quê? Porque é o que eu vivi isso na minha vida, eu vivi isso na minha casa, eu transformei a minha vida por meio do conhecimento do empreendedorismo. A liberdade que eu tenho hoje é a maneira que eu empreendo na minha vida. Se a gente pode vislumbrar
Vou voltar na frase que eu falei no nosso outro episódio. Se a gente pode iluminar, porque em algum momento a gente foi iluminada. Alguém esteve do nosso lado para dar a mãozinha, na hora que a minha chama estava diminuindo, alguém falou, cara, Tati, você é mais, você pode mais, você consegue mais. Talvez você não está encontrando sozinha a sua força, mas a sua força está aí. E esse alguém, primeira coisa, é Deus. Segundo, é esse lugar do nosso meio. Tá? E não é nem segundo, acho que o segundo é a gente aceitar. Sim, a gente precisa concordo. de 2 sims. Né? Eu falo 2 sims no negócio. O primeiro é o meu, sim para mim, para o meu projeto, para minha ideia. O segundo sim é do cliente. Porque o majestoso é de Deus, combinado? Mas esse sim para mim é falar, ok, então vamos lá. Agora eu posso iluminar. Então eu posso expandir e fazer com que esse legado de um movimento de transformação, de mudança de mindset, né? Ou seja, de mudança de mentalidade, porque a gente não muda a mentalidade lendo um livro. O livro é importante, porque é um caminho de conhecimento. Mas né? Mas é um São caminho. ferramentas. A mentoria é essencial, é óbvio que eu vou falar que ela é essencial. É o que mudou, é o que eu transformei a minha vida trabalhando com isso. E a vida de outras pessoas também. De outras mulheres, Tantas de outros pessoas, homens, né? Trabalhando com isso. O estudo é importante, o ensinar é importante, mas a gente precisa colocar esse legado em vida. Em prática. Em prática. Né? Chama na intencionalidade. É passar o óleo de peroba junto com a bagagem, o conhecimento e caminhar a ação, né? E colocar intenção, acho que em tudo que a gente faz, e na mudança, sabe? E entender que não é receita de bolo, que por mais que a gente tenha todas essas ferramentas, todos os auxílios, a gente vai errar, terão frustrações, terão dores. Acontece quando a gente tá quanto mais amparado por conhecimento, por pessoas profissionais, eu acho que a gente passa melhor, com mais leveza. Sim. E a gente amadurece mais rápido. É o caminho das pedras, né? Outra pessoa já trilhou, já passou pelo que a gente está passando. Né? Somos seres humanos, né? Dores e alegrias. Então, a tendência é o quê? A gente amadurecer e crescer. Obviamente, se a gente quiser, né? Tem gente que não quer e tá tudo bem. Tá tudo certo. É que aqui a gente tá falando com mulheres que querem crescer. querem crescer. Querem desenvolver. E a gente, o nosso negócio só cresce se a gente cresce. Né? Porque não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem no nosso meio, no nosso negócio, na nossa família. E Tati, uma coisa que você sempre fala, e eu quero que você explique aqui para nós, que existe uma diferença entre ser empresária e ser empreendedora. Quais as diferenças de comportamento, de mentalidade? O que difere ser uma empresária e ser uma empreendedora? Olha, no meu conceito, tá? Então, no conceito que eu trago dentro dessa visão de mundo que eu trago. Empreendedora é aquela pessoa que executa e cria a solução para o problema do outro. O que é empreender? É criar a solução para um problema existente, combinado? E eu vou criar uma solução, eu vou solucionar seu problema, vou te vender aquilo dali e vou executar aquela solução. Então, ela é muito executora. Ela faz, sabe fazer, sabe o caminho, não é determinada, é dedicada, sabe? Faz. Só que faz sem, talvez, um direcionamento de uma visão maior, estratégica. Ser empreendedora é diferente de ser empresária, porque ser empresária, né, passa por um caminho de crescimento de mentalidade. E as minhas mentorandas, vocês trouxeram isso muito para mim. Como a mentoria, ela sempre foi um processo contínuo de desenvolvimento, né? Ali de 6 meses, 5 meses, dependendo da pessoa, né? Dependendo do processo. Eu vi essa transformação da empreendedora que estava começando para a empresária que se tornou. E aí não é número de funcionários, não é tamanho da empresa. É uma mentalidade. A mentalidade empresarial é uma mentalidade de visão de futuro. É uma mentalidade ambiciosa, sim. É uma mentalidade de estratégia. Intencional. Mas é uma mentalidade que traz peraí, aonde eu posso aprender? Com quem eu posso aprender? Como que eu faço para aprender a delegar? Como que eu faço para fazer o meu negócio crescer e depender menos de mim, menos da minha execução? Quando eu falo execução, eu falo muito mão, né? Porque a gente acaba fazendo muito. Então, é mais uma mentalidade. Por isso que no final, a gente faz um documentário da empreendedora à empresária. Inclusive, o seu nós temos que gravar, tá? Porque daqui já tá gravado. Já. Tá? Tá aqui, ó, tá ao vivo. É compromisso agora. Né? Vamos fazer. Por quê? Falou, já era. É um caminho de desenvolvimento de mentalidade. E
a empreendedora, como ela é muito executora, ela acaba não filtrando se aquela ideia é boa para ela naquele momento. Então ela acaba nossa, tem uma ideia boa, pego. Tem uma outra ideia boa, pego. Tem um hack de mercado, pego. Agora a trend é essa, pego. A empresária não, dá um passo para trás e fala, deixa eu entender a visão do todo. Deixa eu olhar para a minha visão de futuro, para o meu plano e ver se isso que está acontecendo aqui faz sentido para a minha vida e para o meu negócio. É um crescimento de postura, sabe? É quase uma liderança dentro da sua vida e do seu negócio. Isso, para mim, é uma visão que difere a empreendedora da empresária. Eu já vi grandes empresas sendo lideradas por empreendedoras, grandes empreendedoras, mas que não tinham a visão de empresária. E já vi pequenas, grandes empresas, em termos de números de colaboradores, por exemplo, sendo lideradas por empresárias, tá? Mas que tinham uma visão muito grande, tinham uma visão muito macro. Então, para mim, é esse nível conceitual. Eu falo que na minha carreira eu fui uma prestadora de serviço, uma empreendedora e agora eu sou empresária. Porque quando eu era prestadora de serviço, eu era uma prestadora de serviço. Eu vou lá, presto seu serviço e pronto, acabou. Depois eu fui empreendedora. Gente, mas eu criava tanto projeto. Eu criava aqui, eu criava ali. Depois, 3 meses depois eu estava criando outro, sabe? Gastando muita energia. E hoje eu sou uma empresária. Eu falo, Tatiana, eu recebo todo dia alguma coisa. Tati, você podia fazer tal coisa. Obrigado. Coloco no caderninho, tá? O caderninho de ideias. E aí depois eu vou decantar aquela ideia. Eu vou ver se ela tem sentido com a minha vida, com a minha fase de vida, com o meu negócio. Se eu vou gastar energia, qual que é o resultado daquilo dali. E se ela não tem, é simplesmente falar, não, obrigada, muito bom. Mas a mentalidade é empresarial. Faz sentido isso? Faz, total. Esse caminho? É um processo também bem doloroso, né? E é escolha diária de querer chegar lá, né? Porque nesse processo a gente também vai passar por desafios e vai ter a cri-crisenta. Por isso que a gente precisa trabalhar integralmente, né? Não dá para olhar só para uma frente e entender que também nem todas as frentes vão caminhar da mesma forma, né? Às vezes uma frente vai ficar... A gente vai ter que fazer escolhas também aí nesse processo, porque assim, eu também era assim, eu só via, eu admirava muitas mulheres, eu falava, poxa, o que? Né? Isso me inspira, isso me motiva, aí quando era eu falei assim, mas eu não me vejo assim, tipo, eu vejo, mas não vejo, aí a crisenta tomava conta. Então, né, igual tá hoje aqui, sentada agora, fazendo isso aqui, me expondo, mostrando, né, é uma vulnerabilidade, né? Não sou perfeita, também não quero, graças a Deus não sou perfeita. Estou aprendendo. E a gente aprende no caminhar. A gente não aprende só na teoria, só sentando e estudando. É extremamente importante a gente estudar, a gente buscar conhecimento. Mas é extremamente importante a gente executar. E esse aperfeiçoamento, ele vem na prática. É prática, é experiência, é o refinar, é pivotar. Senão... continua no plano dos sonhos, né? Sem dúvida. E aí você pode passar uma vida toda com a síndrome de Gabriela e nada mudar. E eu tenho pavor de nada mudar. Porque eu já quero estar diferente amanhã, eu já quero estar, sabe? É um desejo da minha alma. Eu não consigo não estudar ou não buscar algo, porque isso me alimenta, isso é algo que me deixa bem. Eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer e acho assim, quanto mais eu estudo, mais eu percebo assim, que sensacional, né? E isso é massa, né? Quando a gente olha para o nosso futuro e fala, cara, o que eu posso fazer diferente? Eu vou compartilhar um último case, né? Que estão conversando vários casos aqui. Mas eu abri esses dias uma mentoria e falei assim, gente, eu vou expor uma coisa para vocês que eu não falei nem para minha terapeuta. Porque eu me sinto num lugar muito de confiança, né? A gente cria um espaço de segurança psicológica muito grande. E eu falei, estou passando por uma crise consciente de transformação da minha vida e do meu trabalho. Aí as minhas mentorandas olharam para mim e falaram assim, ninguém entendeu, né? Como assim? Não tá tudo tão perfeito, não tá tão bom, não tá tudo dando certo, Tatiana. Eu falei, tá tudo massa, mas eu quero mudar. Aí eu falei, eu quero lapidar. Sim. Tanto que o nome da consultoria agora é lapidar. A mentoria é iluminar e a consultoria é lapidar. Que legal, por conta desse lugar de expansão, de realmente lapidação. Porque não é mudar. E a nossa mente, quando a gente fala assim, eu vou mudar, tipo, eu vou mudar tudo. Não!
Eu, Tatiana, hoje, com 43 anos, vou lapidar a minha forma de trabalhar, porque daqui 5 anos eu quero ter uma forma melhor, mais aprimorada. Eu não vou esperar 5 anos, mas eu também não vou fazer uma mudança de hoje para amanhã. Abrupta, né? Então, Não se uma mudança sustenta ao longo. E aí, E é uma mudança consciente e preparada, né? Intencional. E aí eu até Intencional. brinquei. Aí meu marido falou assim, tá arrumando crise onde não tem, né? Deixa a gente, não tem nada pra fazer, vamos arrumar mais um problema pra cabeça. Mas ter uma crise consciente, gente, tá me dando um olhar tão massa, que eu vou sentar e vocês vão ser uma das primeiras a serem convidados para essa... Obrigada. Já tô com a roupa Já tô de ir. dentro. De falar assim, Que horas? como eu posso trabalhar de uma maneira diferente? Eu quero ouvir. Porque se eu soubesse essa resposta, eu já estava trabalhando, combinado? Então, a resposta que eu sei me trouxe até aqui. O que eu quero lá na frente, que tem a ver com o meu plano de vida que eu compartilhei com vocês, é criar algo. E olha que interessante quando a gente está nesse movimento de expansão, de consciência, de legado, de manifestação do nosso poder pessoal, tudo aquilo que a gente falou, de merecimento. Eu posso ter consciência para fazer esse processo. Eu não preciso passar aquela crise. Ó Deus, ó céus, ó vida. Tá, deixa eu ir pra Marte, morar em Marte 3 anos. Né? Porque eu já fui dessas, que eu queria morar em Marte em 3 meses. No meu pensamento, um lugar de plenitude era um lugar onde eu estaria num retiro. Juro pra vocês, gente, por anos e anos eu pensei isso. Que eu estaria num retiro sozinha, sem menino chorando na minha volta. Na época que os meus meninos tinham a idade dos seus. Esse lugar não é um lugar de plenitude. O lugar de plenitude é dentro da minha casa, eu no meu movimento, fazendo o meu trabalho, tendo um almoço com vocês e tendo que atender um pepinaço que te tira aqui da terra. Foi o que aconteceu hoje, né, Tati? Aconteceu o nosso hoje, almoço. real. Sim. Então, isso é muito bacana. E isso tem a ver, né? Eu puxando aqui um assunto que eu também comecei a falar com vocês, que é qual que é o comportamento do futuro do empreendedor. Eu queria chegar nisso. Era nesse? Porque o trabalho tem mudado, né? Muito O futuro rápido, do trabalho né? tem mudado. A pandemia acelerou muito isso. E com isso muda tudo. Muda o comportamento, muda a mentalidade empreendedora. E aí? O que você pode falar pra gente sobre as tendências? As tendências de comportamento. Então, olha, tem uma que quando eu vi o nome, eu falei, cara, eu quero colocar esse estampado na minha palestra. Ai, e eu já Deus. coloquei, né? Seja plena no meio do caos. Pra mim, foi assim, isso caiu como uma luva pra mim. Sabe? Tem tudo a ver com o que eu tava falando lá atrás. A plenitude, pra mim, tava num retiro. Não tá mais, a plenitude tá no meu dia a dia, no meio do caos. E esse caos não quer dizer que tá tudo ruim, muito pelo contrário. Mas tem movimentos ali que são caóticos do dia a dia. 2 meninos brigando e chorando é caótico. Sim ou com certeza, né? Sim, com certeza. Com certeza. Um distrato do A gente cliente, não consegue nem pensar. uma rejeição, uma reclamação que você toma do cliente, um feedback negativo, é um caos. Algo que sai do seu plano, do controle, né? é um caos que a gente pensa, né? Sim. Agora, como que eu me mantenho plena em relação a isso? A blindagem emocional é essencial. Então, quais são as tendências? As tendências é o que a gente vive no autoconhecimento. Primeiro, recolha-se. Tem um lugar de inteligência emocional. Se auto-percebe e se regule. E você só vai fazer isso se você realmente for especialista de você, né? Não é fugir, né? É diferente, Não é se esconder. Não é se esconder. É se recolher É se mesmo recolher, quando sim. você sentir que é necessário, né? Preciso de um tempo, preciso respirar, preciso pensar, colocar as ideias no lugar. Gente, eu faço isso assim com as crianças, sabe? Lá em casa. Eu levo o empreendedorismo na vida dentro da minha casa. E eu falo muito assim, olha... Eu chamo de resetar. Eu preciso resetar 10 minutos, tá? Resetar? Então eu entro pro meu Eu quarto. adorei. Entro pro meu quarto, fecho a porta, deito 10 minutos. Não falem comigo, não batam na porta, não preciso. Um tempo Estou fora, resetando. né? Um tempo fora. E assim, ó, eu falo com as crianças, olha, hoje eu tô muito estressada, a mamãe tá muito estressada. A Estela fala, mãe, porque as crianças leem a nossa expressão, Nossa né? energia, nosso comportamento. Tudo. Mãe, você tá bem? Aí eu falo, não, mamãe tá muito nervosa. Não é com você, minha filha, não tem nada a ver, você não pode me ajudar nessa situação, mas eu vou ficar bem, daqui a pouquinho eu melhoro, combinado? Mas é falar que também não tá. Você não vai virar pro seu cliente e falar, meu amigo, eu não vou te atender agora porque eu tô nervosa. Não. Ali você vai fazer o quê? Seu autocontrole, seu autogerenciamento. Se você tem alguém para delegar, se você tem alguém para distribuir essa função, você vai colocar isso. Então busque esse equilíbrio no meio do caos. Primeiro comportamento é esse.
tá? E é estudo do Sebrae Rio, inclusive. Pois eu acho a referência e mando para vocês colocarem no link. O segundo é valorize as ideias rebeldes. Na hora que eu vi isso, eu falei, cara, foi pra mim. Adoro. Interessante. Muito legal. Valorize as ideias rebeldes. O que é isso? Valorize aquilo que sai da massa. Valorize... Que é o disruptivo. Disruptivo. Assuntos que não rimam. E eu amei isso, porque eu sempre falei, e vocês... Né, são minhas crias, vocês sabem disso. Eu falava, gente, eu tô falando, não tô rimando lé com crê, mas vai fazer sentido, combinado? Faz sentido. Não é? Porque na hora que eu tô explicando uma coisa, sentido. tem alguns olhinhos que falam assim, gente do céu, será que eu tô sendo clara? Não tô entendendo nada. Não tá rimando lé com crê, porque eu junto dois mundos muito diferentes. Eu junto autoconhecimento com empreendedorismo e gestão da inovação. Porque tem tudo a ver. Hoje ela falou pivotar um monte de vezes. Meu coração tá aqui explodindo de orgulho. E não é a única palavra. Não, tem várias. tem várias. Mas são mundos muito diferentes. Mas que um não anda sem o outro, Nenhum. acredito. Assim, se você está empreendendo, primeiro você tem que saber quem você é, o que você quer, o que você tem como objetivo de vida, aí alinhar o seu negócio com os seus objetivos de vida e Com as expectativas. conhecer seus valores, quais são os seus valores inegociáveis, né? Porque eles estão ali no seu negócio também, refletem no seu negócio. Ou seja, CPF e CNPJ andam juntos. Não, São indissociáveis. indissociáveis. Não existe um CNPJ de sucesso com CPF fracassado. Não. Não existe. Não existe. Não existe uma empresa próspera com pessoas ou com líderes, com gestores fracassados, né? Se a gente usar essas duas palavras ali. Então, sim, principalmente quem é empreendedora solo, quem é presa, quem tem uma empresa que depende muito da sua marca, da sua energia, tá associado. E mesmo aquelas empresas grandes, você tem ali um CPF associado, você tem um líder, um gestor, um diretor, alguma coisa assim. Né? Então, traz esse estudo de tendência traz muito da mentalidade. E a mentalidade ligada com a inteligência emocional, que eu achei massa. Então, ache a sua plenitude no meio do caos, né? Valorize as ideias rebeldes. E a terceira que eu achei maravilhoso é resgate as suas experiências de vida. É resgatar suas experiências de vida. Porque a gente acaba no nosso mundo muito, graças a Deus, abundante, com muitas ideias, com muita inovação. Fazer o novo pelo novo. E o novo pelo novo, a gente tem que ter muito cuidado, porque é a história lá da empreendedora com a empresária. O novo pelo novo faz sentido com o seu plano de vida? Tá dentro dos seus valores inegociáveis? Tá alinhado com aquilo que você quer para sua empresa? Então, não se abrir pelo novo, não é isso que eles falam, tá? Eles falam resgate as suas experiências. Olha para trás. Com propósito, né? Olha para trás. O que deu muito certo para você? Cara, o que deu errado que pra você deu certo? A Nutri pra mim deu errado, mas no meu comportamento mudou. Olha que interessante. Então, valorize essas experiências de vida e traga para a sua bagagem. Sim. E como um estudo, Compartilha, né? Como é um estudo, é do Sebrae, acaba falando muito para o empreendedorismo, mas tem muito a ver com essa mentalidade de que do colaborador, da colaboradora que está no movimento de CLT, que está no movimento de carreira, que é intraempreendedor. Então, a gente vai começar a ouvir muito essa palavra. Não é um colaborador, é um intraempreendedor. Eu empreendo dentro do CNPJ. Dentro do seu emprego. Temos uma por isso que eu olhei para lá. Nós temos uma intraempreendedora e isso vai ser uma mudança de mentalidade. Sim. E aí, isso hoje é bem disruptivo, né? Total. Mas faz total sentido. Mas preste atenção no que eu tô falando com vocês. A partir do momento, né? Primeiro que nossa Alexa, Google, Siri, tá tudo aqui ouvindo. Então, é o que vai aparecer agora no celular. Então, o movimento não é mais... Antigamente era o funcionário, depois era o colaborador. Agora vai ser o intraempreendedor dentro do negócio. E esse intraempreendedor, ele tem que ser valorizado dentro da experiência de vida dele. Então, ele traz a bagagem, não só das habilidades técnicas, né, das hard skills, como vocês falaram, mas como experiência de vida dele. Sim. E isso também traz autorresponsabilidade e autonomia. Isso é maravilhoso para todo mundo ganha. Eu acho que essa é uma oportunidade para a gente, como sociedade, se desenvolver mais. E sair do vitimismo. Todo mundo e sair ganha. daquele o outro, e eu me colocar como protagonista da minha própria história, mas obviamente nunca sem pisar em ninguém ou passar por cima de ninguém, mas da minha história, a protagonista sou eu. Então, eu vou direcionar isso, obviamente, né? Hoje
com a bagagem que a gente tá com Deus me direcionando, né? Para aquilo que eu sirva de instrumento para as obras dele, que a mensagem seja maior do que o mensageiro, para que as coisas aconteçam. E eu acho que, pelo que eu acho não, né? Para mim, isso é sensacional, é maravilhoso, sabe? Ter chegado nesse ponto que eu consegui tomar essa consciência para agir, e agir de forma intencional, e aprender nesse caminho. Tô aqui agora, estou até tensa, super tensa, mas eu tô fazendo algo que eu amo, que é falar. E ainda com mulheres maravilhosas, né? Com uma equipe, né? Com suporte, com um preparo, que eu tenho certeza que daqui a um tempo vai estar fluindo bem mais... como é que fala? Mais natural ainda, né? Sim. Porque a gente ainda fica meio tensa, a gente fica meio... A gente tá no comecinho, fazendo... foi tão No comecinho, tão fazendo gostoso. algo super novo, saindo da nossa zona de conforto. Saindo total da zona de conforto. Porque se eu pudesse crescer sem ninguém ter que ficar olhando, né? Seria maravilhoso. Só que é o que tá, porque isso excede eu, como Doris, como indivíduo. Porque eu entendo que dentro de tudo que eu vivi, de tudo que eu busquei, de tudo que eu passei, eu tenho muito pra compartilhar. Então não dá pra ficar escondida, porque isso seria puro egoísmo, né? E eu seria cobrada lá na frente por não ter feito algo com tudo com toda a bagagem que eu busquei nesses 34 anos. Isso aí. Não é sobre brilhar. Não, é Sobre iluminar. Exatamente. Com essa frase, a gente termina esse episódio. Sim. Tati, obrigada por... Na verdade, você veio obrigada, né? Fizemos você refém. Nada, obrigada. Ai, que delícia. Obrigada Todas por as ter... obrigações fossem assim, maravilhosas. Obrigada por ter continuado aqui com a gente. Essa conversa foi muito bom. Muito bom. Que seja a primeira de várias. De muitas. Porque você já tá convocada pro nosso time. É. Pro podcast. Já tô dentro. E para as próximas temporadas porque que a gente já tá com a roupa de ir, né? Então, tamo junto. Tamo junto. É E isso você aqui. fique aí nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Insta e pelo Spotify. Converse com a gente, é importante, né? Trazer mais questões, questionamentos, né? Pontos de melhoria também. Falem pra gente o que vocês gostariam de ver por aqui. Quem vocês gostariam de ver aqui conversando com a gente, né? Quem que a gente traga pra essa conversa. E é isso. É isso. Não Por é só hoje é só. Não é só um podcast. É um movimento nosso e seu. Tchau. Tchau. Não é só um podcast. É um movimento.